TV passa no seu smartphone. Bitcom TV passa no seu smartphone. Alô, bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Hoje uma matéria especial para você. Deixamos aí por conta, do feriado, Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Parabéns a você, você que trabalha, você que produz, você que está aí enfrentando todos os desafios das dificuldades, destes momentos difíceis aí de pandemia, Nós vamos superar isso e desejamos para você um dia especial. Hoje, 1º de maio, na história, o Dia do Trabalhador, o Sabe Caxias by Bitcom especial. Lembrando que é uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no dia 1º de maio em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles, inclusive no Brasil. A homenagem remonta ao dia 1º de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago com o objetivo de conquistar condições melhores de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas para 8 horas. Nessa manifestação houve confronto com policiais, o que resultou em prisões e mortes de trabalhadores. Seria esta uma manifestação que serviria de inspiração para muitas outras que se seguiria. Essas lutas de trabalhadores não foram em vão. Abre aspas. Os trabalhadores de todo o mundo conquistaram uma série de direitos e em alguns países tais direitos ganharam códigos de trabalho e também estão sancionados por constituições. No período entre guerras, a duração máxima da jornada de trabalho foi fixada em 8 horas na maior parte dos países industrializados. No calendário litúrgico, o dia celebra a memória de São José Operário, o santo padroeiro dos trabalhadores, Então, uma breve aí apresentação sobre este assunto, o Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador. Nós estamos aqui trazendo uma entrevista com o advogado trabalhista Jerry Bruneto, falando com vocês, comigo, e trocando uma ideia sobre essa questão aí, sobre o avanço da situação do trabalho, o avanço, das relações trabalhistas, apesar destes sobressaltos, nunca foi fácil, Enfim, um assunto importante para você, E principalmente nesses momentos aí que estamos enfrentando mundialmente, tudo vai passar, tudo vai entrar aí nos trilhos, nós esperamos que sim, temos esperanças que sim, e essas relações aí sempre são da conta da nossa informação, precisamos ter conhecimento, saber onde é que estamos pisando, o que está acontecendo na relação capital-trabalho, enfim, numa sociedade capitalista como é o Brasil, nesse momento principalmente. Está bem? Um bom dia para você, uma boa entrevista. Acompanhe aí a nossa ideia, nossa troca de informações aí. Obrigado pela sua audiência e você vai com certeza gostar. O Dr. Jerry Bruneto, advogado trabalhista, falando em Sabe Caxias. O prazer é todo meu. É uma grande satisfação estar aqui novamente. Que bom, Sabe que é importante, a gente ter sempre um advogado por perto, Sempre para essa brincadeira, Não precisar, viu? É bom tê-los como amigo, não como inimigos, Ah, faz parte do jogo, A justiça é cega, doutor? É isso aí. Enfim, como é que tu avalias aí, sendo um especialista na área do trabalhismo, como advogado trabalhista, essa data de hoje, qual a importância dela para o mundo, para nós, enfim, para os brasileiros, Jerry? Sim, é de suma importância, é de suma relevância, Miguel? Nós temos uma evolução aí no direito do trabalho que vem desde o século, desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, Inúmeras transformações que o Brasil como um todo também passou, nas suas relações de trabalho, e nós chegamos então desde 1924 a ter esse dia 1º de maio como sendo o dia dedicado a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil todo, e do mundo, na verdade, porque é um feriado mundial. Uhum. E em termos de proteção do trabalho, se fala hoje em dia ainda nessa questão. É claro que nós estamos vivendo momentos de excelência nessa época de pandemia, mas nós avançamos
tivemos toda aquela questão da CLT, do salário mínimo, do tempo de Getúlio Vargas. Como é que tu avalias aí essa posição do trabalhador hoje, Gerry? Sim. Desde que nós começamos, desde que as relações de trabalho no mundo começaram a sofrer inúmeras transformações, se nós pegarmos de quando isso começou até hoje, é evidente que nós temos uma evolução gradativa e exponencial, né? O próprio Brasil, né, o nosso país mesmo, desde 1871, com a lei do ventre livre, passando pela lei Saraiva-Cotegipe e lei Áurea, posteriormente, e todas as constituições, tanto na era não democrática, na era democrática, nós temos, sem dúvida nenhuma, vitórias bem consideráveis, né? Até nós chegarmos a então Constituição Federal de 1988, né, em que no artigo 7º ela elenca os direitos trabalhistas, transforma-os em cláusulas pétreas, e definimos a partir de então tudo com a intenção de atingirmos uma melhoria social, e que nós conseguimos de forma muito considerável. Tivemos uma pequena interrupção, mas está bem pontuado, não é, doutor Gerry Brunetto, advogado trabalhista? Estamos conversando neste dia 1º de maio. Então chegamos aí, resumindo esta primeira parte, nas cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, só uma reforma constitucional, alguma emenda constitucional, né, não reforma, poderia mudar talvez isso, o senhor me corrija se eu estiver errado. Porém, nós notamos aí uma grande pressão, né, das classes de sindicatos patronais para a flexibilização das leis trabalhistas, né, a reforma trabalhista, tirando aí algumas questões, alguns direitos, a negociação direta. Como é que tu vê essa realidade aí? Há ainda essa pressão que o trabalhador acaba perdendo com isso? Como é que você está vendo essa questão aí, Brunetto? Bom, Miguel, eu não vejo, a pressão existe, a pressão vai existir sempre, especialmente partindo dos sindicatos, dos trabalhadores, né, que na verdade essa pressão se dá muito por um motivo muito específico, né, perdeu-se a arrecadação, né. A reforma trabalhista, ela trouxe o fim do imposto sindical. O nosso país, que tinha um número consideravelmente grande de sindicatos, muitos deles acabaram fechando, né? E só que o que acontece? Acabou-se com o imposto sindical, e a partir daí os sindicatos tiveram que se modernizar, né? Então o sindicato ele passa a ter que muito mais se basear no serviço que ele vai prestar para o seu associado ou para o seu filiado, do que no imposto que todos os trabalhadores são obrigados a pagar anualmente, né? Então, o que passa a ser obrigatório hoje? O pagamento da mensalidade daquele trabalhador que é associado, e não mais um imposto que é compulsório, pago mesmo por aquele que não tem intenção de se filiar a sindicato, né? Então, a pressão é muito por esse sentido. Agora, que houve muitas mudanças com relação a CLT, sem dúvida nenhuma, né? Houve mudanças significativas. O banco de horas, algumas delas, inclusive, Miguel, não foram necessariamente mudadas, elas foram acrescidas à lei, porquanto na prática ela já era daquela forma, né? Vamos supor as férias parceladas, né? A rescisão por acordo, todas essas questões ali, o banco de horas, muitas eram feitas de forma até de forma informal, e passou a ser formalizado, né? Essa é a única questão que aconteceu, e algumas foram efetivamente modificadas, né? A introdução do banco de horas e outros aspectos dos direitos trabalhistas por acordo individual e não mais acordo com sindicatos, né? Isso facilitou bastante as relações entre empregado
e empregador, né, além de facilitar essa questão, ela tornou muito mais ágil a resolução de muitos dos conflitos, né. Vamos dizer que é ruim? Eu não vejo como ruim, né. Teve algumas situações que foram pioradas, sim, né, mas ela mesmo trouxe, ao mesmo tempo, ela trouxe muitos avanços, porque nós temos que entender que as relações trabalhistas, assim como as relações comerciais, as relações sociais como um todo, elas sofrem mudanças e o direito ele tem que ir acompanhando isso tudo, né? Uhum. Qual seria, para uma boa convivência social, visando uma sociedade capitalista, né, de produção, enfim, de meios de produção livres, né, num livre comércio, na tua visão, uma relação ideal, ou mais próxima do ideal, esse avanço, em que direção deve tomar, Bruneto, quais seriam aí os mecanismos seguros nesse nosso avanço, né, para que se pudesse ter um pouco de paz. Não somente, o que eu considero que o empresário também é um trabalhador, mas a gente está falando do trabalhador que não é detentor do meio de produção. Sim. Ele está ali sendo um contratado. Basicamente, estamos falando disso, não do dono do capital. Como é que tu vê uma relação ideal nesses dois sentidos que mantenha, né, o investidor seguro e que torne, até atrai investimentos nessa questão, principalmente em tempos, né, de pandemia, que nunca vivemos antes, onde está se mudando muita coisa, né, inclusive, né, suspensão temporária de contratos e possibilidades aí facilitando um pouco a vida das empresas para que não gere maior desemprego nessa realidade, né, inédita para todos nós, né, todos, em todos os sentidos, jurídicas, trabalhistas, econômicas, sociais, de saúde, né, mas enfim, ressalve-se isso, né, até se tu quiseres falar, pode falar sobre isso também, sobre as medidas que foram tomadas aí pelo governo, mas ressalve-se isso, o ideal que seria de uma relação saudável economicamente falando. Então, Miguel, uma relação saudável é justamente onde os dois lados possam negociar no mesmo parâmetro e com condições igualitárias de resolução, né? Vamos supor o seguinte, né? Se por um acaso nós tivermos um dos elos com muita deficiência, né? Ou então frágil, é evidente que essa negociação não sairá de uma forma igualitária nem isonômica, né? De que forma que nós poderíamos compor isso? Dando essa possibilidade para o trabalhador negociar, né? Coisa que foi possível, e diante das condições não adequadas, ele possa dizer que aquilo não é bom para ele, né? O que retirou-se o sindicato da jogada é justamente de algumas coisas muito pontuais, né? Como, por exemplo, o banco de horas, né? Antigamente você dependia do sindicato para você ter esse banco de horas homologado, né? Para você poder ter esse banco de horas funcionando. Hoje, por intermédio de um acordo, eu como empregado e você como empregador, eu posso negociar contigo e você comigo condições de nós estabelecermos esse banco de horas de livre e espontânea vontade, né? Se por um acaso, antigamente, o sindicato não aceitasse, essa possibilidade se inviabilizaria, né? Hoje eu tenho a possibilidade de fazer isso de comum acordo, né? Esse é o respeito do Pacta Sunt Servanda, que é justamente o princípio pelo qual aquilo que nós acordamos, nós vira lei, né? Isso dá mais liberdade para o trabalhador também, e não apenas para o empregador, né? Isso dá liberdade para ambos. Essas medidas provisórias que vieram agora, justamente, elas vieram no momento em que as relações elas estão muito fragilizadas, por conta que o risco de perdermos um número muito grande de empregos, ele é muito evidente, né? Quando saiu essa possibilidade de nós repactuarmos contratos temporariamente sempre, né? E com diminuição de salário e diminuição de horas,
A decisão do ministro Lewandowski, ela foi contrária, né? E quando nós já tínhamos em torno de 7 milhões de acordos trabalhistas feitos nesse sentido. Justamente para quê? Para evitarmos as demissões em massa. O resultado foi, até que nós tivéssemos uma decisão do Pleno que revogasse essa decisão e o texto da medida provisória pudesse ter validade, nós tivemos, ao invés de 7 milhões de acordos para reduzirmos jornada e, consequentemente, salários, coisa que o governo iria compor o restante, ao invés de nós termos 7 milhões de acordos, nós tivemos 9 a 10 milhões de demissões. Né? Pois é. Não é interesse de ninguém. Não é interesse de ninguém ter as demissões, né? Sim, para ilustrar, tu antecipas justamente aquilo que eu queria citar, a medida, né, do Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, ao invés de agilizar e ajudar a economia, trouxe de volta a obrigatoriedade do sindicato, né? E acabou gerando o efeito contrário, né? Ou seja, foi ruim. Exatamente. Então, se por um acaso, desde o início nós tivéssemos já tido essa medida provisória já com a validade de acordo com o que ela saiu do forno, eu acho que nós teríamos tido um pouco mais de empregos reservados e preservados nesse meio tempo todo aí, tá? Infelizmente nós não tivemos, e nós tivemos um número de demissões muito grande, né? O que nós percebemos aqui foi o seguinte: as empresas que nós atendemos e que tiveram a possibilidade de manter os salários, elas mantiveram. As empresas que não tiveram como manter os empregos, elas simplesmente demitiram, né? Essa medida provisória, ela viria justamente num cenário de calamidade pública, de pandemia, para nós reduzirmos esses efeitos, né? Então acabou que, infelizmente, o número de demissões hoje está em torno de 10 milhões. Para uma economia estagnada e hoje muitas pessoas dependendo de um auxílio de R$600 do governo, isso apenas agrava o cenário, né? Sim. Então tem muitas famílias, e não sabe por quanto tempo, então tem muitas famílias nesse meio tempo vão passar o 1º de maio, infelizmente, sem emprego, né? E passando necessidade. É um assunto muito interessante, Dr. Gerry Brunetto, e eu quero te agradecer aí pela ilustrada participação. Te deixo aí um minuto para tuas conclusões e uma mensagem aí, né? Eu acho que vamos sair mais sábios e melhores em todos os sentidos, inclusive nas relações trabalhistas, né? Vamos ser positivos nesse sentido. Com certeza, Miguel. A partir do momento em que nós temos um emprego e nós temos de onde tirar o nosso sustento, nós temos dignidade, né? A Constituição Federal de 1988, ela prima muito pelo indivíduo. A partir do momento em que você dá a possibilidade do trabalhador ter dignidade, ela traz isso para dentro de casa. Consequentemente, com toda certeza, nós temos uma sociedade mais igualitária e mais feliz, né? O que eu quero desejar a todos os trabalhadores de Caxias do Sul, principalmente, um ótimo 1º de maio, e desejar sorte a todos nós. Nós vamos sair desse cenário, nós vamos sair dessa situação complicada muito mais fortes do que nós entramos, com certeza. Okay, muito obrigado. Um grande abraço. Bom feriado, até a próxima. Obrigado. Igualmente. Um abraço. É isso aí, Edinho. Sabe Caxias de hoje. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações a partir das 11h30. Bom final de semana a todos. Um bom feriado. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência. Trabalhadores do Brasil. Aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das nossas comemorações e testemunhar o apreço que tenho no ano de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução. Precisa grana para almoçar, precisa dinheiro para transportar a luz, a escola e o aluguel e outras dívidas vão para o pinel. Como é que eu faço para me comer? Como é que eu faço para sobreviver? Trabalho sempre como um louco, no fim do mês o resultado é pouco.
trabalhadores do Brasil. Salário mínimo! Salário mínimo! Mulher e filhos para sustentar, e aquela de quebra pra parasitar. A cada dia fica mais difícil viver honrado sem ter nenhum vício. Faz isso, aquilo, aquele e outro. Chegou atrasado, pois eu te desconto. Quanto é que eu ganho, pois eu vou dizer. Você nunca mais irá se esquecer. Salário mínimo! Salário mínimo! Ha! Precisa força para aguentar o dia a dia nos escravizar. Eu já não sei o que eu vou fazer. Ando pensando em desaparecer. Pagando caro já não tem desconto. Já não aguento mais relógio ponto. Quanto é que eu ganho, pois eu vou contar. Você não vai mesmo acreditar. Salário mínimo! Uou, uou, uou! Salário mínimo! Salário mínimo! Uou, uou, uou! Salário mínimo! Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.